Olá, graça e paz, aqui Julinho Souza. Olha o tema de hoje, a corrupção dos filhos de Samuel. Olhando para a história, vemos que nem sempre os filhos seguem os pais, como é o caso de Samuel, um homem íntegro, foi fiel a Deus, mas os seus filhos não seguiram o caminho do pai, assim como foi com os filhos de Eli. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas na história de Israel, e sua história está contada na Bíblia. Ele era filho de Ana e Eucana e viveu por volta de 1095 a.C. Foi Samuel que ungiu Saul e depois Davi. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam subornos e pervertiam os julgamentos, como lemos em 1 Samuel 8:3. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai, estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Eram corruptos, imorais, não praticavam a justiça. Eram homens totalmente diferentes do pai. Sempre ouvimos um ditado, filho de peixe, peixinho é, mas isso nem sempre é via de regra, pois há pais corruptos e os filhos são justos, e há pais, como Samuel, que são retos diante de Deus, mas os filhos são imorais. Aprendemos aqui que não devemos julgar aquele irmão que luta tanto para que a família esteja servindo a Deus. E os filhos são desobedientes, não querem saber de obedecer e andar retamente nos caminhos do Senhor. Assim como eram os filhos de Samuel. E não é de hoje que vemos a inversão de valores, e até mesmo aqueles que deveriam praticar a justiça, nem todos, mas grande parte, são corruptos. Imagine Samuel, um homem de Deus, e ter que passar por uma situação dessas. Todos de Israel estavam vendo que os filhos de Samuel eram corruptos, e todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram, olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Notem que eles sabiam que Samuel era um homem justo, era um homem bom e que seguia os preceitos do Senhor. Já os seus filhos eram mal vistos diante da sociedade. Filhos que não obedecem os pais é uma tragédia, né, irmãos? Os caminhos deles é caminho de morte. A Bíblia não esconde os erros do povo de Deus. E por isso, nós devemos estar atentos com os nossos filhos e não cometer os mesmos erros. Pais responsáveis sempre corrigem os filhos. Ensina seus filhos nos caminhos do Senhor. Precisamos, meus queridos e amados irmãos, ser mais presentes na vida dos nossos filhos. Se não educarmos nossos filhos conforme a palavra ensina, quem vai educar é esse sistema imoral, falido, corrupto, esse sistema mergulhado na imoralidade. A educação dos filhos é a obrigação dos pais. Não queira terceirizar a educação dos seus filhos. Não é a igreja, a escola, os parentes, mas a obrigação é sua, pai e mãe, em educar os filhos conforme os ensinamentos da Bíblia. Hoje muitas mulheres, para ajudar nas finanças, trabalham fora, e muitas mães nem estão presentes no crescimento, ou seja, na educação dos filhos, e nem sabem como seus filhos estão sendo educados. Quando os pais não educam seus filhos, ou seja, estão ausentes, atarefados, com tanto trabalho, então eles serão educados através da internet, da televisão, a escola, e esse sistema tem ensinado muita coisa errada aos nossos filhos, colocando na mente deles a ideologia de gênero, homossexualismo,
o sexo antes do casamento, o mundo do cinema, da TV, os jogos, muitos desses atrativos ensinam que o jovem deve curtir a vida, aproveitar ao máximo os prazeres dessa terra. E temos lições importantes para nossos filhos na palavra de Deus. Jovens como José do Egito, o próprio Samuel, Davi, Daniel e tantos exemplos de homens e mulheres que fizeram a diferença em seu tempo, principalmente na sua juventude. Eles deixaram um legado. Eram pessoas usadas por Deus. E bem sabemos que o maior exemplo de todos é Jesus, tanto para os pais como os filhos. Jesus Cristo deve ser o alvo, o maior exemplo. Então olhemos para Jesus, as suas atitudes, como ele se portava diante das situações. Aprendemos com ele como ser uma família debaixo da graça de Deus. Não deixe a educação dos seus filhos para os outros. Muitos pais hoje se arrependem amargamente por não terem sido mais presentes na vida dos filhos. Perderam seus filhos para as drogas, foram tomados pelo mundo. E isso acaba em morte muitas vezes na mocidade. A gente ouve relatos de pais chorando a perda de um filho. Sansão é um exemplo de filho desobediente. Tinha tudo para ser um grande herói em sua nação, mas tomou a direção errada. O fascínio pelos prazeres da carne levou Sansão para longe da presença de Deus, uma vida de pecados. E é isso que acontece. Essa vida de pecados nos distancia do nosso eterno Deus. E bem sabemos que sem Deus não somos nada. Estaremos sujeitos ao inimigo de nossas almas, o diabo. Precisamos andar segundo o conselho de Deus, o único caminho seguro para os pais e filhos. Assim, teremos uma família saudável, uma família unida, uma família debaixo da proteção do Altíssimo, que é a melhor coisa para a nossa família, estar debaixo da proteção de Deus. Bom, eu espero que essa reflexão tenha falado aos corações, pois estamos num tempo onde cresce assustadoramente a imoralidade, tanta depravação, tanta inversão de valores. Então cuidemos dos nossos filhos para que eles não caiam nessa armadilha terrível do mundo corrupto em que estamos. Só Deus mesmo que pode nos proteger de tudo isso. Entreguemos nossa vida, nossa família diante do altar de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar. Aproveite, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para quando a gente postar novos vídeos, você possa estar nos acompanhando. Aqui nós sempre temos uma palavra de fé e esperança para a sua vida, para a edificação do povo de Deus. Fiquem com Deus, que Ele abençoe sua vida cada vez mais. Amém?